aspirantes a escritores já me escreveram nas redes sociais com a seguinte dúvida: como construir os capítulos do meu livro e principalmente como encerrar cada capítulo de forma que fique uma leitura gostosa e fluida para o leitor e que ele tenha vontade de ler os capítulos seguintes e não abandone a leitura. Você já teve aquela sensação, assistindo um filme ou uma novela, de que uma cena foi interrompida no momento errado para a entrada dos comerciais, ou de que um capítulo acabou e parece que acabou muito no vácuo, muito no ar, assim, sem um sentido para que tenha sido interrompido naquele momento? É mais ou menos esse o cuidado que o escritor tem que ter ao encerrar o seu capítulo, para que não deixe no leitor aquela sensação de um corte brusco na cena, de que ela foi cortada ali quase que por engano. É por isso que eu vou dividir com vocês aqui alguns exemplos, algumas formas de encerrar o capítulo, para que você não proporcione essa desagradável sensação no leitor de um corte muito brusco que pode até atrapalhar a experiência de leitura dele. Antes de tudo, é preciso lembrar que o livro, como qualquer outra forma de arte, ele precisa de liberdade para ser criado. Então o artista, ele não precisa seguir aquele determinado número de regras, técnicas e fazer a sua criação de forma muito fria, porque senão ele acaba perdendo o lado artístico. O importante é a gente conhecer essas regras, porque aí sim você pode tomar decisão se você vai quebrar, se você vai seguir, e pelo menos você sabe o que você está fazendo. Você está fazendo aquilo conscientemente e não de forma intuitiva. Dito isso, vamos falar então sobre a construção de capítulos. Bem, cada capítulo de um livro, ele é um conjunto de cenas e nós já falamos um pouco sobre isso no vídeo anterior. Vou deixar o link aqui para você se você quiser voltar e assisti-lo antes de ver esse vídeo. Cada cena normalmente ela é dividida quando você troca o ponto de vista, que também foi dito no vídeo anterior, quando você muda o cenário, tá falando sobre um núcleo, de repente resolve falar sobre outro, quando existe uma mudança de tempo, uma passagem de tempo. Então, nessas mudanças de cenas, você vai construindo a sua história e a divide em capítulos. Mas como determinar o momento ideal de encerrar um capítulo e começar o capítulo seguinte? Qual o tamanho certo de cada capítulo? Existe isso, afinal de contas? Bom, alguns livros do Dan Brown, por exemplo, ele divide os capítulos de forma totalmente irregular. Um capítulo tem meia página, o outro tem 10 páginas, o seguinte tem 3, então ele não segue regra nenhuma. Mas normalmente, como eu disse no começo, não que seja uma regra, você pode ter ali um tamanho médio, um tamanho meio padrão para cada capítulo do seu livro, até para que o seu leitor já saiba o que esperar, já saiba se ele estiver ali lendo de madrugada, se dá para ele começar um novo capítulo ou não, o tempo médio que ele demora para terminar cada capítulo do seu livro. Não que exista um número de páginas certo para cada capítulo, mas se você tem uma tendência, se seus capítulos costumam ter um certo número de páginas, tenta manter para que isso realmente facilite a vida do seu leitor. Embora, enquanto artista, você tenha total liberdade para fazer como Dan Brown faz, por exemplo, capítulos totalmente irregulares, e você pode dividir isso da forma como você bem entender. Normalmente, para um escritor dar um capítulo como encerrado e começar o capítulo seguinte, é porque um novo assunto ali vai ser abordado, existe um ponto de virada na sua história, seu personagem estava em uma fase, vai começar uma fase nova. Mas aí que está o segredo, como é que você usa a última linha, o último parágrafo do capítulo anterior para já anunciar o capítulo seguinte e deixar o seu leitor roendo as unhas de vontade de saber o que vem a seguir. Vocês se lembram daquela novela, acho que Avenida Brasil, se eu não me engano, que todo capítulo terminava com aquele efeito no rosto do ator que dava aquele impacto no final da cena? Por que aquilo acontecia? Porque a televisão, usando os recursos que ela tem, ela usava um efeito visual para reforçar o impacto da cena final da novela e deixar ali o espectador realmente louco de vontade de ver como que ela ia continuar e garantir que ele ia assistir o capítulo seguinte. Você pode ver que, ainda usando o exemplo das novelas, não é raro um capítulo de uma série ou de uma novela terminar com uma revelação ou de repente o ator virando e falando: "Então você é o assassino?" E encerra o capítulo aí sem mostrar o rosto do assassino. Aí no dia seguinte tá todo mundo falando: "Hoje eu não perco o capítulo da novela por nada, vai revelar quem matou fulano, vai revelar quem fez tal coisa." Então essa é uma técnica que o autor da novela encontrou para deixar o espectador ali louco para ver os próximos capítulos. E nós, escritores, como é que nós podemos fazer a mesma coisa em nossos textos, terminar os nossos capítulos de forma
que o leitor fique realmente sem fôlego, mesmo sem a gente ter ali os efeitos visuais, que a exemplo da novela que eu citei, eles utilizavam. Nós só podemos fazer isso usando as palavras. Então eu vou aqui dividir com vocês algumas formas possíveis de você encerrar o capítulo, não que sejam regras, não que existam somente essas, você pode encontrar a forma criativa que você quiser, mas são algumas que talvez abram um pouco a sua mente e te façam pensar melhor em como encerrar os capítulos das suas histórias. Aqui no livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, eu escolhi um final de capítulo que deixa aquela revelação bombástica no ar. Aqui o capítulo se encerra com uma fala da Hermione, e ela diz: "Não", respondeu Hermione. Ela segurava uma carta nas mãos e seus lábios tremiam. "Só achei que vocês deviam saber. Hagrid perdeu o caso. Bicuço vai ser executado." Aquela bomba. E aí termina aí o capítulo e é lógico que os leitores vão ficar loucos para saber como é que tudo vai se desenrolar a partir daí. E ainda na série Harry Potter, aqui em Harry Potter e a Ordem da Fênix, eu escolhi também um final de capítulo que é aquele que deixa o leitor, como dizem, né, na beira do abismo. O que significa na beira do abismo? Você coloca o seu personagem numa situação em que ele está prestes a sofrer uma consequência, prestes a ter uma grande mudança na vida dele, e acaba o capítulo bem ali. E o seu leitor fala: "Não, preciso saber o que vai acontecer." Então, como que a J.K. Rowling encerrou aqui esse capítulo? O coração de Harry bateu violentamente contra seu pomo de Adão. Ele engoliu com força, girou a maçaneta de ferro da pesada porta e entrou no tribunal. Então ela terminou essa cena no exato instante em que o Harry entrava no tribunal para ser julgado. Uma cena bastante aguardada do livro. O personagem tá ali realmente pendurado em uma situação de vida ou morte para ele. Essa é uma ótima forma de você encerrar um capítulo e deixar seu leitor bastante curioso. Mas é claro que não são em todos os capítulos que a gente consegue deixar o leitor nesse estado de profunda curiosidade, de beira do abismo. Mesmo porque esses efeitos normalmente eles são possíveis nos pontos de virada da sua história, quando você realmente vai ter um acontecimento ou uma revelação bombástica, e isso não acontece o tempo todo na história, é lógico, até porque ficaria uma história muito cansativa. Então muitas vezes você pode encerrar o seu capítulo simplesmente encerrando a cena que você estava descrevendo, de uma forma criativa, de uma forma emocional, de uma forma bem-humorada. Você escolhe o tom que você quer dar para o final da sua cena, ou pode ser simplesmente um fim sem muito efeito, como por exemplo aqui no mesmo livro do Harry Potter, eu escolhi o fim da cena em que o Sirius Black ele aparecia na fogueira, né, na lareira, para conversar com o Harry, e termina simplesmente assim: ouviu-se um estalido mínimo e o ponto em que estiver a cabeça de Sirius foi retomado pelas chamas saltitantes. Pronto, simplesmente encerrou a cena, disse que o Sirius foi embora, saiu ali da lareira e acabou aí. Não havia necessidade nesse ponto da história para que se fizesse algum efeito, para que o leitor estivesse ali ávido para continuar a leitura. Mesmo porque não é somente a forma como você encerra o capítulo que vai determinar a curiosidade do leitor, mas toda a construção da sua história e dos segredos que vão sendo plantados e revelados nos momentos certos. Você também pode encerrar um capítulo com uma fala de algum personagem. Pode ser uma fala de impacto, uma frase de efeito, uma frase bem-humorada, alguma coisa que faça seu leitor rir, que faça seu leitor pensar. Eu escolhi aqui no livro Surpreendente, do querido amigo Maurício Gomide, um fim de capítulo com uma fala. "Por que a gente brigou, chefe?" Carlo parou de rir e a frase saiu embargada. "Porque nenhum bêbado dá risada e chama filho meu de aquele ceguinho coitado." Pronto, terminou aí, deu todo o tom do fim do capítulo, de uma forma leve, bem-humorada, e já dá aí o gancho para o capítulo seguinte. O final do seu capítulo também pode deixar uma promessa para o seu leitor, o gancho para que ele saiba que alguma coisa nova está por vir, alguma descoberta, algum momento diferente. Por exemplo, ainda aqui em Surpreendente, eu escolhi aqui a cena final de um diálogo entre a Cristal e o Pedro, e a Cristal está dizendo: "Bom, então antes de eu resolver colocar tudo pelos ares, vamos seguir para a próxima parada?" E o Pedro pergunta: "E onde é?" E aí encerra o capítulo com a fala da Cristal: "Se o cinema é seu melhor lugar do mundo, quero que conheça o meu melhor lugar do mundo." Pronto, tá aí a promessa de que o leitor, a partir desse momento, no capítulo seguinte, vai conhecer o melhor lugar do mundo da Cristal e o que será que está por vir neste melhor lugar. E olha outro jeito que o Maurício usou aqui nesse livro para deixar uma promessa para o leitor no capítulo seguinte, sem usar fala, agora usando a narração. Ele estava falando aqui da conversa entre os amigos e ele termina com a seguinte frase:
Fitch engatou a primeira e acelerou. Você vê que esse gesto de engatar a primeira marcha e acelerar o carro dentro do contexto todo aqui da história dá esse tom de que eles partiram, eles estão seguindo, alguma coisa vai acontecer. Você também pode encerrar o seu capítulo com um acontecimento bombástico, uma grande mudança, um grande susto para o seu personagem. E o susto pode ser uma coisa boa, uma coisa ruim, uma grande novidade ou um grande medo que ele vai atravessar. Por exemplo, aqui o Maurício colocou o personagem dele numa situação bem complicada. A pancada veio com uma força tão brutal que sua cabeça foi jogada para trás e bateu na prateleira. Ele começou a desfalecer ainda a tempo de escutar os vidros da frente sendo estourados. E tudo ficou escuro. Acaba aí. Então era um momento em que o lugar em que o personagem trabalhava estava sendo assaltado, ele estava sendo agredido. E quando eu falei tudo ficou escuro, tipo, ele desmaiou, ele morreu, o que aconteceu? Meu Deus, o que vai acontecer a partir de agora? Então todo esse sentimento do que vem a seguir vai manter o seu leitor bastante entretido com a leitura. Esses são alguns exemplos que eu encontrei para dividir aqui com vocês de como você pode encerrar os capítulos da sua história, mas nada substitui a leitura. O que eu sempre sugiro nos vídeos e continuo sugerindo aqui é que você pegue livros para ler, livros que você goste ou que tenham a ver com o gênero que você escreve e leia prestando atenção em como o escritor construiu a história dele, como é que ele usou a criatividade para descrever um acontecimento, uma passagem de tempo, e assim você vai encontrando a sua forma de construir a sua história. Como eu disse, aqui a gente não pode usar regras, a gente não pode engessar nosso processo criativo. Você precisa conhecer algumas técnicas e ferramentas e então decidir como usá-las ou como quebrá-las. Muitas vezes é quebrando essas regras, quebrando essas ferramentas que você vai criar uma história original, totalmente diferente, que vai chamar a atenção dos editores e do seu público. Mas para isso você precisa conhecer essas ferramentas. É por isso que eu divido aqui com vocês. De forma alguma eu quero te engessar, eu quero te ditar regras ou que você siga sempre ali um processo igual ao de todo mundo. A gente precisa realmente encontrar o nosso diferencial e apostar nele para que o leitor realmente leia aquele livro e fale: isso é daquele escritor, isso é típico dele, eu já pego um livro dele esperando por aquilo. Crie esse seu diferencial, encontre. Muitas vezes ele pode estar ali escondidinho na quebra de alguma regra ou técnica. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Semana que vem eu trago conteúdo novo aqui pra vocês. Deixa aqui nos comentários as suas próprias experiências, se você tem algum outro exemplo de encerramento de capítulo legal que eu não mencionei no vídeo, para compartilhar comigo e com quem mais está aqui assistindo. E compartilha comigo também as suas dúvidas. Quem sabe no próximo vídeo eu gravo um vídeo respondendo aquilo que você gostaria de saber. Um beijo e até terça-feira que vem.